Olá pessoal, tudo bem? Eu estava preparando um vídeo aqui para o canal com 10 dicas para aumentar a sua produtividade, para que você seja uma pessoa mais produtiva. Porém, quando eu estava listando essas dicas, eu pensei, será que existe um consenso sobre o que é produtividade? Será que quando eu falo em ser produtivo, todo mundo pensa a mesma coisa? Então, antes de gravar o vídeo com sugestões para aumentar a sua produtividade, eu quis gravar esse aqui, no qual eu vou falar o que eu penso sobre o que é e principalmente sobre o que não é produtividade. Em primeiro lugar, produtividade para mim não é sinônimo de não ter tempo para nada. Para mim, uma pessoa que não tem tempo para nada não pode ser produtiva, até porque ela seria produtiva se ela tivesse tempo para tudo, ou seja, para fazer tudo aquilo que ela se propõe a produzir. Na minha opinião, quem não tem tempo para nada está sofrendo de um desses dois males. Ou a pessoa está sobrecarregada, se impondo mais tarefas do que ela consegue cumprir, mais do que ela efetivamente dá conta e mais do que é saudável. Ou 2, a pessoa é muito desorganizada e por falta de método, de técnica ou de organização, ela não consegue fazer todas as coisas que ela gostaria de fazer. Ao meu ver, nenhum desses dois tipos de pessoa é produtivo e ambos estão com problemas sérios para resolver. Infelizmente, nem sempre sanar essa questão vai depender única e exclusivamente de força de vontade. Ou seja, nem sempre a pessoa está nessa situação ruim porque ela quer ou por culpa própria. Muitas vezes, quem não tem tempo para nada está nessa situação porque, por exemplo, trabalha com uma jornada excessiva, com uma sobrecarga de trabalho e em grande parte das vezes a pessoa está nessa situação porque ela precisa desse emprego para sobreviver. Esse, aliás, um problema muito grande no Brasil, assim, a carga horária aqui no Brasil, ela é muito alta, muitas pessoas trabalham na informalidade com sobrejornada e, enfim, essa é uma questão para um outro vídeo. Eu já estabeleci aqui, então, que quando eu falo em produtividade, eu não estou falando de não ter tempo para nada. Aliás, tem uma frase sobre isso, de que eu gosto demais e, assim, funciona para mim como uma das minhas frases de cabeceira. É a seguinte: falta de tempo é uma desculpa daqueles que perdem tempo por falta de método. Eu não sei quem que é o autor dessa frase, aliás, se você souber e quiser deixar aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Mas essa foi uma frase que, desde a primeira vez que eu vi, ela me marcou muito, porque eu acho que é super verdade, assim. Eu acho que o tempo é uma coisa flexível e muitas vezes a gente perde tempo porque a gente não tem método, não tem organização e às vezes não tem disciplina também para conseguir fazer tudo o que a gente tem que fazer em determinado dia. Enfim, produtividade para mim também não significa trabalhar feito um louco ou querer trabalhar 24 horas por dia o tempo todo. Isso para mim é a definição de ser workaholic e não é a mesma coisa que ser produtivo porque afinal de contas trabalho não é tudo na vida, né? É claro que é importante a gente trabalhar, a gente ser produtivo no trabalho e é claro também que o trabalho ocupa grande parte da nossa vida e grande parte da nossa rotina. Mas para mim, ser produtivo significa conseguir administrar o seu tempo de forma que você tenha tempo, inclusive para atividades não profissionais, inclusive atividades de lazer. Sim, porque na minha visão você pode muito bem estar sendo produtivo enquanto você lê um livro, enquanto você assiste a um filme ou enquanto você sai para passear. Você já parou para pensar sobre essa perspectiva da produtividade? Produtividade, para mim, não é viver uma vida de cobranças em que você tem que desempenhar uma série de tarefas para conseguir sucesso profissional e dinheiro, lucro, benefícios relacionados à riqueza. Produtividade, para mim, é conseguir equilibrar todas as áreas da sua vida de forma eficiente, de modo que você consiga ter tempo para trabalhar, para estar com a sua família, para ler um livro, para assistir um filme, para dormir, inclusive. Enfim, para fazer todas as coisas que você tem que fazer, as coisas que são obrigatórias, e também aquelas coisas que você quer fazer, as coisas que te dão prazer. E a partir do momento em que você vê uma atividade de lazer como uma forma de ser produtivo,
você se torna uma pessoa mais satisfeita, mais realizada e, consequentemente, mais feliz. Porque quando você está desempenhando uma atividade prazerosa, além de você se sentir bem pela própria natureza da atividade, você não fica com a consciência pesada e, consequentemente, você fica mais relaxado, menos estressado e acaba produzindo mais, porque quanto menos estressado você tiver, mais ânimo e capacidade você tem para produzir. De uma forma mais ilustrativa, ser produtivo para mim significa ter um dia com o maior número de horas líquidas possível. Porque o dia de todo mundo tem 24 horas brutas e a gente não consegue mudar isso. Mas para algumas pessoas, o dia parece ter 48 horas, porque elas conseguem fazer um tanto de coisa e são bastante produtivas. Para outras pessoas, o dia parece ter 12 horas, porque elas não conseguem fazer nada do que elas têm para fazer, ficam com um tanto de tarefas incompletas e inacabadas. Ou seja, a forma como cada pessoa utiliza essas 24 horas brutas do dia é muito pessoal. Cada pessoa usa de uma forma. E transformar essas horas brutas em muitas horas líquidas depende muito de organização, de disciplina, de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal também. Quanto maior é o tempo aproveitado por uma pessoa, mais horas líquidas tem o dia dela. E quanto maior é o tempo desperdiçado, menos horas líquidas o dia dela tem. Bom, e como seriam contabilizadas essas horas líquidas? No meu entendimento, as horas líquidas são aquelas horas efetivamente dedicadas às tarefas que você tem que realizar em determinado dia. São aquelas horas que você realmente gastou para cumprir aquelas pendências que estão ali na sua agenda. Todo o resto, nessa concepção, é tempo desperdiçado. E há, na verdade, várias formas de desperdiçar o tempo. Algumas delas, inclusive, fogem ao nosso controle. Você pode desperdiçar o seu tempo enquanto você fica preso no engarrafamento. Você pode desperdiçar o seu tempo enquanto você fica, por exemplo, sentado numa sala de espera de um consultório médico. Você pode desperdiçar o seu tempo quando você entra no Instagram e fica rolando seu feed por horas e horas, enquanto você podia estar fazendo outras coisas. Enfim, quanto mais tempo desperdiçado, menos horas líquidas o seu dia tem. E eu entendo da seguinte forma: alguns desperdícios de tempo são postos. Outros são impostos. O que esse paralelo significa? Os desperdícios de tempo que são impostos a nós são aqueles que são totalmente alheios à nossa vontade, a gente não tem o menor controle sobre eles e nenhuma responsabilidade sobre eles. Agora, os desperdícios de tempo que são postos por nós mesmos na nossa rotina são aqueles desperdícios de tempo que foram causados por nós, por escolhas que a gente fez ou que deixou de fazer. Um exemplo de desperdício de tempo imposto seria a hipótese do engarrafamento. Você não está no engarrafamento porque você quer, você não causou o engarrafamento, você não tem como controlar o engarrafamento e muitas vezes você não tem como prever o engarrafamento. Agora, um exemplo de desperdício de tempo posto seria a hipótese de eu entrar no Instagram sem razão, só para dar uma olhadinha assim no que está acontecendo. E aí começa a rolar meu feed, fico lá meia hora olhando, aquilo não traz nada de agregador, de enriquecedor. E eu deixei o tempo passar sem nem perceber, tempo esse que eu podia gastar fazendo coisas mais interessantes na minha rotina, talvez até mais necessárias. Bom, eu entrei no Instagram porque eu quis, fiquei 30 minutos lá porque eu quis, então esse desperdício de tempo é responsabilidade minha, foi um desperdício de tempo posto. Mas a boa notícia é que se você se organizar, você consegue diminuir tanto os desperdícios de tempo postos, como os desperdícios de tempo impostos. Vamos supor, por exemplo, que você tem uma meta de ler 2 livros por mês no ano de 2017. Se você tem essa meta, você pode tentar aproveitar qualquer tempo livre para ler esse livro. E aí, suponhamos que você está esperando uma consulta médica. Se você tem seu livro na bolsa, você pega o livro enquanto espera o médico te atender e lê. Dessa forma você vai estar sendo produtivo, você vai virar um pouquinho o jogo a seu favor e vai usar aquele tempo que talvez seria desperdiçado se você não tivesse prevenido com o livro na bolsa para fazer alguma coisa que você quer, alguma coisa que você deseja e para cumprir uma meta que você estabeleceu para você. Então você pode ter sempre isso em mente. Vou ao médico ou vou ao banco resolver alguma coisa, corre o risco de eu ficar esperando um tempo lá, vou levar o meu livro.
Pode ser um livro de literatura ou um livro que você tem que estudar para alguma prova, alguma coisa assim. Dessa forma, você dribla o desperdício de tempo imposto e o transforma em uma hora líquida ou em alguns minutos líquidos de leitura. E aí você vai ver, conforme o tempo passa e você se torna uma pessoa mais organizada e mais consciente das tarefas que você tem que desempenhar naquele dia, você vai dominando a arte de transformar as horas brutas do seu dia em horas líquidas muito bem aproveitadas. Bom, essas são então as minhas premissas sobre produtividade. Eu acho bacana que todo mundo pense a esse respeito, porque para mim ser produtivo e buscar a produtividade é um passo fundamental no desenvolvimento e na realização pessoal. Pense um pouco sobre isso e em breve eu vou postar aqui no canal as minhas 10 dicas para você aumentar a sua produtividade. Se você está interessado em saber esse assunto, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo!